Boa noite, professora Tânia Bacelar. É um prazer falar com a senhora. Boa noite a vocês, boa noite. Para mim é um prazer poder conversar. Prazer é todo nosso, professora. Bem, professora Tânia, a gente acabou de ver aí um vídeo do ex-presidente Lula, um vídeo que ele gravou no dia 16 de outubro, no Dia Mundial de Alimentação, onde ele relata a questão da fome no Brasil, da questão do grande número de brasileiros voltando para a miséria, em situação de extrema vulnerabilidade. Isso se agrava ainda mais, professora, nesta pandemia, com o desemprego que bate recordes e mais recordes negativos de pessoas sem trabalho, sem uma atividade, sem renda para seguir sua vida no dia a dia. Professora Tânia Bacelar, mediante a tudo isso, esse cenário tende a continuar com pós-pandemia, nessa pandemia, qual a sua avaliação sobre toda essa questão que a gente vem passando? Bom, primeiro, a gente não sabe ainda quando será o pós-pandemia, porque, na minha visão, ainda estamos num processo pandêmico. Talvez, com muita sorte, a gente tenha passado essa onda e não tenhamos novas ondas, como está acontecendo na Europa. Mas a nossa certeza é de que a situação com a pandemia se agravou, tanto a situação econômica como a situação social, principalmente dos brasileiros mais pobres e principalmente das regiões mais pobres do país, e que o cenário que nos aguarda é um cenário muito preocupante. Professora Tânia, a senhora está falando do aumento do desemprego. O IBGE divulgou na última sexta-feira que 14 milhões de brasileiros perderam os seus postos de trabalho somente nesses 5 meses da pandemia. E essa situação do desemprego, a região Nordeste foi a que apresentou a maior alta no número de desempregados, quase 70% dos mais de 4 milhões de brasileiros que perderam seus postos de trabalho nos últimos 5 meses. Diante desse quadro, como é que a senhora avalia a importância da manutenção da renda básica emergencial, esse valor de R$ 600, enquanto persistir a pandemia aqui no país, o quanto ele é fundamental para que essas pessoas não retornem definitivamente para a situação de fome? Veja, o Brasil já vinha em crise econômica e ampliando a crise social antes da pandemia. A pandemia agravou a situação e ela gerou uma crise muito especial, não é? Porque a crise não veio da economia, a crise veio de ter que praticar o isolamento social. Então, veja, na pandemia, o IBGE teve que criar um outro indicador para a gente analisar a situação, porque não bastava olhar o desemprego, a taxa de desemprego, porque as pessoas deixaram de procurar emprego. Então, a gente passou a olhar um outro indicador, que é a taxa de subutilização da força de trabalho. E isso ainda permanece, porque as atividades econômicas estão gradualmente retomando. Estar desempregado não era o mais grave, porque muita gente sequer conseguia estar no desemprego, não estava nem com condições de procurar emprego. E isso era mais grave na população menos qualificada, era mais grave para as mulheres, era mais grave para os mais idosos, era mais grave para os menos qualificados e regionalmente era mais grave para Norte e Nordeste. O auxílio, ele veio e provocou um impacto muito importante. Ele foi um colchão amortecedor, porque no que a economia faltou, o Estado teve que atuar lançando renda na veia da sociedade. E aí foi muito interessante ver que o auxílio teve um impacto muito mais favorável justamente para os mais pobres. Por exemplo, quem vivia do Bolsa Família com R$ 200 passou a receber 600, e para as regiões mais pobres. O Nordeste tem uma participação no auxílio
muito maior do que tem na população total do país. Então, ele funcionou como um amortecedor, favorecendo mais a quem precisava mais. Quando ele desaparecer, nós vamos viver a situação contrária, com o fim do auxílio, se é que vamos ter coragem de fazer isso. Eu não imagino que vai haver esse cenário, acho que vai haver a continuidade do auxílio de alguma maneira. O impacto vai ser mais forte justamente na população mais pobre e nas regiões mais pobres. Portanto, o auxílio é essencial, é fundamental que ele continue, porque a economia brasileira não vai ter o comportamento que o nosso ministro da Economia prevê. Ela não vai ter uma retomada rápida, uma curva em V, como dizem os economistas. 2021 vai continuar sendo um ano muito difícil. Portanto, é papel do Estado continuar protegendo quem mais precisa. Professora, para a gente. Só. Desculpa, Cosmo. Claro, Importante também a gente deixar claro que, mesmo para esse governo, e que demonstra como para esse governo as populações menos favorecidas não importavam, a quantidade de pessoas que eram chamados invisíveis na hora de receber esse auxílio emergencial, que não eram alcançados nem pelo Bolsa Família. Como é que a senhora avalia essa situação que veio à luz com o início desse auxílio emergencial? E é bom a gente deixar sempre claro, né, que o governo oferecia R$200. Se não fosse a oposição que puxou isso para 600, a gente continuaria com esse valor. E agora, R$300 e periga a gente não ter mais nem esses 300. Na verdade, o governo propôs 200, o Congresso propôs 500, e aí se chegou ao final nos 600, não é? No processo de negociação. Então, acho que tem como a gente continuar com esse movimento, é fundamental. Agora, os invisíveis, parte deles tem a ver com essa excepcionalidade da crise provocada pela pandemia. Aqui, a minha cidade onde nós estamos, o Recife, tem muita gente que vive no meio da rua, vendendo fruta, vendendo penduricalhos. Então, essas pessoas pararam de circular. Então, antes, de alguma forma ou de outra, elas recebiam alguma renda e, de repente, ficaram sem renda. Então, não era invisível, era muito visível. Bastava chegar num sinal na minha cidade que você sabia que tinha muita gente numa situação de inserção muito precária na vida econômica do país. Mas esse volume se ampliou com a pandemia. Agora, que o nosso ministro da Economia tenha se surpreendido, para mim não me surpreende. Eu acho que ele não conhece o Brasil. Ele não tem a menor ideia do que seja o Brasil. Acho que ele tem uma visão muito distanciada do nosso país. Eu sempre digo que Brasília é uma espécie de abstração. Eu já trabalhei em Brasília e a gente tinha essa sensação de que aquilo era um lugar à parte do Brasil. O Brasil é muito mais complexo, muito mais diferenciado e tem realidades muito mais dolorosas do que a gente encontra na capital da República, não é? Portanto, é preciso andar no Brasil, é preciso conhecer o Brasil para não se surpreender. Professora Tânia Bacelar, a senhora tocou num ponto muito importante, que inclusive é corroborada por vários outros especialistas, de que 2021 não será, assim, virou a página, ou porque estamos muito bem, que vai ser muito complicado ao longo de 2021 para que a economia de fato se recupere e aí políticas de fato possam chegar para gerar renda e gerar emprego. Mas o problema é que o que a gente vê vindo de Brasília, da equipe econômica do atual governo, não sinaliza nada de concreto nesse sentido, né? E aí vem tudo isso, aumento de pobreza, o Brasil no mapa da fome, pessoas desalentadas que não vão nem mais ao mercado, não querem mais saber como procurar o emprego, porque, enfim, estão desacreditadas. E somando-se a tudo isso, ainda existe a possibilidade de cortar esse renda auxílio aí do governo federal. Ou seja, o que a gente pode afirmar é que 2021, mediante todo esse cenário, talvez a gente possa
ver e vislumbrar mais trabalhadores desempregados e mais gente na linha da pobreza em situação de vulnerabilidade social, professora? Veja, a pandemia surpreendeu o Brasil num momento de dificuldade, diferente de outros países, onde a pandemia chegou e eles estavam bem. Posso dar o exemplo da China. Mas aqui não, a gente já vinha de um período de dificuldade, as famílias já estavam endividadas, o desemprego já estava crescendo, o mercado de trabalho já estava num processo de informalização galopante, principalmente depois da reforma trabalhista, não é? Então, o Brasil já foi surpreendido, a sociedade brasileira já foi surpreendida pela pandemia numa situação de fragilidade. Depois levou essa pancada em 2020, que não foi pequena. Os números mostram que o impacto foi muito grande, que a desigualdade social aumentou, as dificuldades das pequenas e médias empresas e de grande parte das famílias brasileiras piorou, e que nós estamos mais pobres do que entramos em 2020, na grande maioria. Tem até gente que ficou mais rico, mas é a exceção de sempre. Então, quando a gente olha para 2021, eu trabalho com um cenário pouco otimista. Eu não sou dos que trabalham com uma recuperação rápida em 2021. A gente não estava conseguindo uma recuperação rápida sem pandemia. Os anos anteriores, o Brasil vinha crescendo a produção a 1% ao ano, que é insuficiente para o ritmo de crescimento da sua população. Então, como é que a gente pode, depois de passar uma dificuldade do tamanho que a gente está, esperar um ano de 2021 muito favorável? Eu não espero, eu acho que vai continuar sendo para pequenas e médias empresas, para grande parte da nossa sociedade, mesmo para os trabalhadores que vão conseguir voltar ao mercado de trabalho, vão voltar em condições mais precárias. Então, acho que vai continuar sendo um ano de grande dificuldade num país onde o governo não tem uma proposta para enfrentar esse cenário. Até porque o nosso ministro, de novo, trabalha com um cenário de recuperação rápida. Então, se o outro cenário, que é o que eu trabalho, acontecer, nós estamos despreparados para enfrentar esse cenário. Então, isso amplia a perspectiva de que dificuldades vão prevalecer em 2021. Eu esperaria até estar equivocada. Normalmente, eu sou otimista, sou até criticada por ser sempre otimista. Eu sou otimista porque eu sei que o Brasil tem potencial para ter uma realidade muito mais positiva, mas quando eu olho no curto prazo, eu termino sendo pessimista, não é? Professora, a gente tem pouco tempo, eu queria uma avaliação sua. É possível um caminho de retomada sem a revogação imediata da emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos? Então, esse é um complicador adicional, né, que vem de 2016 e que hoje é uma trava na ampliação da receita. Então, eu acho que para que o Estado pudesse, por exemplo, ter um programa para dar a recuperação da economia, ter um programa de renda, de auxílio de renda para as pessoas que não vão conseguir se engajar, tem um caminho que seria flexibilizar, digamos assim, o teto do gasto. Mas tem um outro caminho, que é buscar receita em quem não sofreu ou sofreu pouco. Tem um caminho de encontrar espaços para aumentar a receita pública. Só que essa é outra trava. Outra trava é que os poderosos no Brasil dizem que bateu no teto e não pode mexer com ninguém. E a gente que conhece em detalhe o sistema tributário brasileiro, a gente sabe que sim, dá, por exemplo, para cobrar lucros e dividendos, tá certo? Então, tem vários exemplos que nós podemos dar que é possível adicionar receita para financiar programas essenciais, como os dois que eu falei,
um programa de investimento e um programa de renda mínima, para ficar nesses dois, que poderiam ser feitos. Perfeito. Professora Tânia Bacelar, obrigado pela gentileza de trazer esses esclarecimentos muito sensatos e coerentes mediante toda essa situação que a gente vem passando aí, nesse momento tão complicado de pandemia, e soma-se a tudo isso o aumento da miséria, o aumento de pessoas passando fome no nosso país. Professora, obrigado mais uma vez, espero poder falar com a senhora em uma próxima oportunidade. Até uma próxima, viu?